Seja liberto da sepultura pela graça de Cristo. Parte 02, dia 19 de junho de 2026. Na superfície das obras, vemos a clara observação do bom homem e que suas aflições vêm de Deus. É verdade que ele percebeu a mão secundária, pois ele diz: "Você me empurrou com força para que eu caísse." Houve no trabalho que pretendia fazê-lo cair. Suas aflições foram obras de um inimigo cruel. Sim, mas os ataques desse inimigo estavam sendo anulados pelo Senhor e foram feitos para trabalhar para o seu bem. Então, Davi, no presente versículo, corrige-se dizendo: "O Senhor me castigou severamente. O inimigo me atacou e ele pode me fazer cair. Mas, na verdade, meu Deus misericordioso o estava usando para me castigar para que eu não caísse." O inimigo foi movido pela malícia, mas Deus estava trabalhando por ele em amor para sua alma. O segundo agente buscou minha ruína, mas a grande primeira causa forjou minha educação e estabelecimento. É bom ter graça suficiente para ver que a tribulação vem de Deus. Ele enche a taça amarga, assim como a taça doce. Os problemas não surgem do pó, nem a aflição cresce da terra, como se culta dos sucos do campo. Mas o próprio Senhor acende a fornalha ardente e senta-se como um fundidor à porta. Não nos demoremos muito sobre o papel desempenhado pelo diabo, como se ele fosse um poder coordenado com Deus. Ele é uma criatura caída e sua própria existência depende da vontade e permissão do Altíssimo. Seu poder é emprestado e só pode ser usado como a onipotência infinita de Deus permite. Dele, a maldade é dele mesmo, mas sua existência não é autoderivada. Culpe o diabo e culpe todos os seus servos ou quanto quiser, mas ainda acredito na verdade misteriosa e consoladora que, no sentido mais verdadeiro, o Senhor envia aprovações sobre seus santos. Explique essa afirmação. Diz você: não, eu não sou chamado a explicá-lo, mas a acreditar nele. Muitas coisas, quando dizem que foram explicados por pensadores modernos, são meramente explicados. E ainda não comecei a aprender essa arte miserável. Lembre-se de como Pedro disse aos judeus que ele, a quem Deus, por seu determinado conselho e presciência, decretou a morte, até mesmo seu Filho Jesus Cristo, porém levado por eles com mãos perversas, quando o crucificaram e o mataram. A morte de Cristo foi pré-determinada em conselhos de Deus, e ainda assim foi um crime atroz na parte dos homens ímpios. A onipotência e a providência de Deus devem ser acreditadas, mas a responsabilidade do homem não deve, portanto, ser questionada. Nossas aflições podem vir distintamente do homem como resultado de perseguição ou malícia, e ainda assim eles podem vir com uma certeza ainda maior do Senhor, e pode ser o resultado necessário de seu amor especial por nós. Por esta razão, podemos sabiamente moderar nossa raiva contra causas secundárias. Se você bater em um cachorro com um pedaço de pau, ele morderá o pedaço de pau. Se ele fosse mais inteligente, ele batia na pessoa que usava o bastão. E, se essa inteligência fosse governada pelo espírito de obediência, ele cederia a golpe e aprenderia uma lição com ele. Assim, quando Simei insultou Davi e Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: "Por que deveria este morto cachorro amaldiçoar meu senhor, ó rei?"
Deixa-me passar, peço-te, e tirar-lhe a cabeça. Davi respondeu mansamente: então que amaldiçoe, porque o Senhor disse-lhe: amaldiçoa Davi. Quem dirá então, por que feito assim? Uma visão da mão de Deus e um julgamento, e o fim da rebelião contra, no caso de todo homem bom. Ele diz: é o Senhor, faça o que parece-lhe bom. Podemos deitar-se a seus pés e clamar: mostre-me por que contentes comigo. Mas se a razão não aparecer, devemos curvar-se em reverente submissão e dizer como um velho: eu era burro e não abri minha boca, porque tu o fizeste. Jó viu o Senhor em sua muita tribulação e, portanto, o elogiaram, dizendo: o Senhor deu e o Senhor que tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Certamente não há nada melhor para um homem de Deus do que perceber que sua inteligência e tristeza vêm da mão de seu Pai. Pois então ele dirá: a vontade do Senhor seja feita. Este é o grande ponto na visão do crente de sua aflição. Ele faz chagas e ata. Ele fere e suas mãos completam. Em seguida, o crente percebe que suas provações vêm como um castigo. O Senhor me castigou duramente. Quando uma criança é castigada, duas coisas são claras. Primeiro, que há algo errado nele, ou que há algo deficiente nele, de modo que ele precisa ser corrigido ou instruído. E, em segundo lugar, mostra que seu pai tem um cuidado terno por seu benefício e age com sabedoria amorosa para com ele. Isto é certamente verdade. Seu pai é um pai eminentemente gentil e prudente. Crianças, não pensa que pode haver necessidade de castigá-lo, mas quando amadureceram seu julgamento, eles saberão melhor. Nenhum castigo para o presente parece ser alegre. Se parecesse alegre, não seria castigo. A necessidade não é apenas que tenhamos várias provações, mas que estejamos em peso por causa deles. No meio da tristeza está a bênção do castigo. Deus nos castiga no mais puro amor, porque Ele vê que há uma necessidade absoluta para isso. Porque Ele não aflige voluntariamente, nem entristece os filhos dos homens. Nós, os pais, de acordo com a carne, muitas vezes nos corrigiam de acordo com seu próprio prazer, e ainda assim deu-lhes reverência. Mas o Pai de nossos espíritos nos corrige apenas de necessidade, uma necessidade para a qual Ele é sábio demais para fechar os olhos. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amém.